Dentro de uma programação universal, nenhum ser vivente deste planeta ou dos planetas ao redor estão isentos das manifestações cósmicas naturais dentro desse preparo evolutivo que esse planeta, a Terra, está enfrentando nesse exato momento. O que as mentes humanas estão demonstrando, como já fora falado a vocês, cada um expressa aquilo que é e que se formou ao longo de todas as suas encarnações. O aproveitamento ou não aproveitamento de cada uma delas moldou a circunstância vibracional, ética e moral que cada ser humano está vivendo hoje no planeta. Mostrando o grau da situação que o planeta vive, de extrema gravidade, onde a insanidade está sendo contagiada e contagiando seus habitantes, afinados com essas ideias egoísticas em seus moldes reencarnatórios. O mundo nada mais é do que o ciclo evolutivo que chegou ao final nesse estágio. E para que os irmãos consigam entender melhor, a mente de cada um aflorou de todos os seus desejos e vontades estão externados. Dos que estão acuados com medo, escondidos nas noites escuras dos seus pensamentos e sentimentos, dos rebeldes e ousados que estão difamando e prejudicando a vida em seus contextos como ela é, cada um demonstrando as personalidades vividas em seus reinos, de onde são ou como assim aproveitaram a vida. Poucos foram aqueles que entenderam a mensagem do Cristo da Terra no contexto amor, solidariedade e vida. Bem, dentro desse contexto de informações que circulam pela Terra, e a guerra hoje, ela começa pela informação, pela facilidade com que a informação chega até cada um dos lares e cada um de vocês. E dentro das frequências com que cada um tem, cada um se alinha a um destes segmentos. E com isso, cada um vai externando das suas ideologias e seus contextos em meio da sociedade, em meio familiar, inclusive sob a influência de espíritos afins que fazem parte dos mesmos grupos. Situações essas que cada um se revela e vai se revelar ainda mais a personalidade desumana e cruel que ainda tem. Por uma falsa sensação de impunidade, pela falta de autoridade daqueles que deveriam dar exemplo em meios à segurança, em meios à religião, em meios à política, em meios à filosofia. A falta de crédito desses líderes, mais uma vez, apenas demonstrando as suas falhas nas suas missões, pelas suas fraquezas semelhantes àqueles que os mesmos estavam buscando. Ponto. Como o universo ele conspira a favor da evolução de cada planeta, a Terra está passando por esse ciclo. E prestem atenção a ondas magnéticas
que atingirão a Terra nesses próximos dias, semanas, seguidas vezes, causando severos impactos, principalmente aos mecanismos de comunicação, mecanismos de mecânica, inclusive a mecânica do próprio planeta Terra, em termos de funcionabilidade. Tudo que depende de magnetismo ou eletromagnetismo vai sofrer danos nas suas frequências pelas altas voltagens emitidas por esse campo magnético que já começa a atingir a Terra e a vida na Terra. A vida na Terra será atingida através do comportamento, provocando um estágio quase que de insanidade ou histeria geral, com exceção, claro, daqueles que, sabendo disso, se prepararam para enfrentar tais influências vindas do espaço, não com intenções de destruir a vida de ninguém, porque as vidas elas não se encerram. Não existe morte no universo. Não existe o fim no universo, como preconizam os homens, inclusive, na ciência, que falam dos fins de mundos, de sóis. Essa é a visão grotesca que os homens têm diante da sua pálida capacidade de aprendizado. Falta de conhecimento da tecnologia que comanda a existência e as órbitas desses planetas, que, quando evoluem, mudam os sentidos e até mesmo a sua formação para as qualidades de vida que estarão se adaptando a uma nova etapa aqui desse planeta. Fiquem, pois, atentos quanto a essas radiações que os irmãos irão perceber no planeta todo, que irá provocar esse descomportamento humano, principalmente os seres humanos. Do que ocorrerá quanto aos animais? Os animais praticamente perderão seu sentido de rota, de caminho, tanto nos mares, nos rios, quanto nos ares. Ficarão atordoados, onde milhares e milhões se amontoarão em lugares inóspitos, por perderem, no ponto do centro da Terra, do magnetismo, o senso de direção das correntes aéreas, marítimas, inclusive os terrestres, os animais que migram. Esses, pela mudança gravitacional do planeta Terra, através dessas ondas magnéticas, já nessas próximas semanas, trará a vocês que aqui aos que dão importância à mensagem, uma noção da extensão da situação com que se encontra o nosso planeta. A razão pelo qual os homens não se importam uns com os outros já é motivo da insanidade em que vivem. A razão pela qual eles querem e estão medindo forças uns com os outros já é a demonstração de suas falências reencarnatórias retrógradas, o que estão fazendo com que eles se mostrem, dentro de suas formações, tiranos como são, não se importando com a vida e apenas se importando com a sua própria condição econômica, não se importando mais com o que aconteça com os outros, nem dos povos e muito menos dos países que seriam afetados por essas insanidades com que estão administrando o planeta, por medo, não por capacidade.
Percebam a falta de lógica e raciocínio desses comandantes. Mas antes disso, antes de você mencionar qualquer nome, coloque o seu na frente primeiro, porque a mesma coisa está acontecendo contigo, que está sempre vendo os defeitos dos outros, está sempre olhando os erros dos outros e com isso aumentando a sua carga kármica de erros e achando que não está fazendo mal a ninguém. Então, antes de você achar que o culpado é o A ou B, que está se falando do A ou do B, antes fale de si mesmo. Antes pense em você mesmo, na insanidade com que você vem agindo diante de um planejamento de vida que você fez e não concluiu. Está reincidindo, está repetindo os erros reencarnatórios. Principalmente que tem quem tem sempre uma palavra maléfica e que quem tem sempre o dom da crítica em tudo que vê, que mexe com seu brio, seu ego e muito mais, que pode mexer com seu poder e com que esse poder pode estar dando condições econômicas de vida aparentemente seguras. A mentira dos homens está acabando. A mentira dos homens está acabando. Todos os homens falidos moralmente serão colocados à exposição do mundo. Todos os homens, eu digo gênero humano, estão demonstrando as suas fraquezas, suas falências, e sem que os mesmos percebam, os que reencarnaram para que a justiça divina fosse assim feita, estará demonstrando e colocando-os em exposição no mundo, como os mesmos hoje fazem, tentando colocar os outros nessa mesma posição. Essas situações serão provocadas por essa onda magnética gerada pelo calor do Sol e mais sobre uma onda influente que vem de um planeta distante, que já está dentro do sistema solar, captando já as vibrações nos planetas, inclusive da Terra. Inclusive da Terra. Para aqueles que gostam ou querem observar o espaço, algumas mudanças nas luas que envolvem os grandes planetas, dos cinturões de meteoros em volta desses planetas, de meteoros chocando-se com a Lua, chocando-se com Marte, chocando-se com Vênus, chocando-se com a Terra. Por enquanto, esses que se chocaram até agora eram os que já estavam bem próximos aqui deste planeta. Mas os que irão se chocar nesse próximo ano, esses estão bem distantes. E os impulsos, esses impulsos que os mesmos receberão, vêm dessa onda que é muito maior do que todos os planetas juntos, como uma onda de limpeza, para que possam haver uma transição mais tranquila, uma passagem mais tranquila dos habitantes que ficarão por lá.
Enquanto aqueles que não têm conhecimento se apavoram, os que conhecem as leis do universo aumentam a esperança. Aumentam a esperança do fim da violência, da desigualdade, inclusive provocada por aqueles que cobram igualdade. Só para lembrar, os que hoje exigem igualdade são aqueles que causaram desigualdades no passado. Todos esses que criticam os mecanismos existentes hoje fizeram parte daqueles que criaram esses mecanismos. Então, boca fechada não entra mosquito, já diz o ditado. Então é melhor não criticar os que estão hoje seguindo a égide, a criação desses que alimentaram tais sistemas existentes no mundo. Egoísticos, ambos. Às vezes as pessoas se acham pequenas, mas seu egoísmo é muito maior. Principalmente quando seu olhar apenas enxergam o mal nos outros que eles semearam em suas encarnações passadas. A correção é difícil, porque as coisas erradas os alunos aprendem rapidamente. Mas a aritmética da vida, a matemática da vida, muitos não conseguem entender ou aprender. Fica, pois, o aguardo aí a vocês quanto às próximas notícias que virão do Conselho Crístico Kármico, nessa transição que vive o planeta. E misericordiosamente, o joio está sendo separado do trigo, como ensina o Evangelho, como explica o Apocalipse. É a personalidade, é o amor, é o respeito que cada um tem pela vida, que o faz colocar ou como joio ou como trigo, porque ambos caminham juntos. E os ingênuos se enganam facilmente, porque não sabem discernir o que é joio e o que é trigo. Do vosso irmão em Cristo, Agostinho.